Quando a gente fala de bolsa de estudos que permite você viajar de graça para outros países, para fazer intercâmbios, estudar fora, trabalhar, conquistar um monte de coisa com tudo pago por essas bolsas, mesmo você que me acompanha sabendo que são mais de 60 países que oferecem essas bolsas, que você pode conquistar ela se você tem entre 13 a 65 anos, que todas as áreas do conhecimento têm bolsas e que não é necessário fluência, é um negócio que assusta. Mas existe aqueles 20% de bolsas que a gente chama de full ride. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Se você não acompanha, se inscreve que essa bolsa é fenomenal. Eu utilizei ela por vários anos para morar de graça fora. Pagou até minha passagem aérea, meu visto, até minha permissão de trabalho, um monte de coisa bacana. E essa bolsa ela está nos 20% talvez mais competitivos. Precisa de muita documentação, mais de 15 documentos, redação internacional, comprovação de documentação juramentado, provas internacionais, às vezes duas, às vezes mais de duas provas, que é o vestibular internacional, precisa de um monte de coisa, extracurriculares, mas pouca gente se liga, e esse vai ser o objetivo do vídeo de hoje, nos outros 80%. A maior parte das bolsas de estudos, das vagas internacionais, não pede prova, não pede requisito de TOEFL, IELTS, Duolingo English Test, prova de SAT, GRE, GMAT, não pede extracurricular, não pede redação complexa, né? Aquelas personal statement, SOPs, etc. 80% das bolsas de estudos pedem apenas 2 documentos. Currículo, que na boa, qualquer videozinho no YouTube, uma busca aí no chat GPT, você já consegue fazer o seu. E uma carta pessoal falando um pouquinho da sua história e dizendo o porquê que você merece aquela bolsa de estudos. 80% das bolsas, elas entram no que a gente chama de bolsas fáceis e rápidas de conquistar. E elas podem ser conquistadas sem prova, sem extracurriculares, sem influência, sem bons currículos, sem experiência, sem praticamente nada especial. E eu vou listar algumas dessas bolsas aqui hoje e vou explicar sobre elas para que você consiga dar esse primeiro passo e, claro, até o final desse vídeo, de repente, refletir se faz sentido você pegar uma dessas bolsas ou não. Lembrando que quando eu falo de bolsa de estudos, neste caso do vídeo de hoje, eu sempre vou estar falando de bolsas de 100%. Ou seja, significa que se um programa ele tem um custo, vou até dar alguns exemplos aqui quando a gente for conversar, para você entender, significa que essa bolsa vai cobrir até 100% desses custos. Por exemplo, vamos começar com um intercâmbio, que tem bolsa de estudos e pouca gente sabe que tem bolsa. São os intercâmbios de idiomas. Intercâmbio de idioma é aquele intercâmbio que você mesmo pode cotar em qualquer agência de viagens ou de intercâmbios. Você pode ir no shopping da sua cidade, entrar numa agência e perguntar: quanto custa o intercâmbio no Canadá? Quanto custa o intercâmbio de idiomas em Nova York, em Orlando, na Califórnia, no Texas? Quanto custa o intercâmbio de idiomas na Austrália, na Suíça, na China, no Japão? E eles vão te passar valores. Os programas mais baratos vão estar em torno de 15 mil reais. Os mais caros passam de 60 mil reais. E quando a gente fala de uma bolsa de 100%, a gente está falando de uma bolsa que vai cobrir 100% desses valores. Legal, né? Se você deseja fazer esse primeiro tipo de intercâmbio, daqui a pouco eu falo os outros, você pode digitar intercâmbio de idioma, para eu saber que essa é uma bolsa que você se interessa e eu posso trazer mais nos próximos vídeos. Intercâmbios de inglês, intercâmbio de francês, intercâmbio de espanhol, intercâmbio de chinês, mandarim, intercâmbio de japonês, intercâmbio de italiano, intercâmbio de árabe e intercâmbio de alemão são os intercâmbios de idiomas que mais possuem bolsas de estudos. Tem para outros idiomas? Tem para grego, tem para latim, tem para outros idiomas, mas os mais populares são esses. E claro, ficando no top 3, inglês, espanhol e mandarim. São os top 3, mas os outros têm bastante bolsa também, inclusive bolsa de árabe, de intercâmbio de árabe, para você aprender árabe, é uma bolsa bem nova, ela começou nos últimos 2, 3 anos e está muito forte ali na região do Catar, da Arábia Saudita. Para quem quer ir para a Arábia Saudita, por exemplo, de graça, com uma bolsa de 100%, é uma baita bolsa para você aplicar. Segundo tipo de bolsa, são as bolsas profissionais, e muitas dessas bolsas não vão pedir de você grandes provas, o que é muito legal. Vou te dar alguns exemplos. Se você quer uma bolsa de estudos de 100% profissional, comenta aí Bolsa 2, profissional, intercâmbios profissionais. Claramente, como o próprio nome já diz,
Bolsas profissionais se referem a bolsas que vão te ajudar a ter mais experiência profissional, que vão melhorar o teu currículo ou que vão até mesmo te dar um salário. E neste caso, a gente vai ter bolsas de estágio. Essas bolsas de estágio, elas possuem algumas terminologias um pouco mais avançadas e eu vou explicar para vocês. Existe um programa chamado Work and Travel nas agências de intercâmbio. Este programa, na prática, é um intercâmbio em que você trabalha enquanto você viaja. Work, trabalho, travel, viagem. Trabalho e viagem meio que ao mesmo tempo. Então, tu vai trabalhar no McDonald's, por exemplo, em outro país, para ganhar $8, $10, $12 a hora. Porém, o que muita gente não te fala? Você precisa pagar para fazer esses intercâmbios. Então, eu vou fazer uma comparação nesse tipo 2 de intercâmbio de valores e o quanto você pode ganhar de bolsa. Se você ia pagar 30 mil, 40 mil, 60 mil reais num intercâmbio que você ia trabalhar fora, muitas pessoas falam assim, compensa pagar 60 mil, porque depois eu vou restituir esse valor com o meu salário lá. Verdade e não verdade. Porque para você restituir, como tu ganha pouquinho, tu vai ter que se espremer muito. Então você vai ter que ver uma vida muito simples. Ou seja, você vai para o intercâmbio que você não vai talvez conseguir aproveitar muito bem. E se você aproveitar bem, talvez você não consiga retornar com dinheiro. Talvez você consiga no máximo voltar num 0 a 0. Ok? Ou seja, se a gente está procurando uma bolsa de estudos, a gente tem que pegar uma bolsa de estudos relativa a este valor, 30, 40, 60 mil reais, que é uma bolsa, por exemplo, de Work and Travel. Sabe uma empresa que seleciona candidatos para vagas como essa? A Disney. Todo ano a Disney seleciona jovens de 18 a 99 anos. Tem que ser mais de 18 anos nesse caso aqui, porque é trabalho, né? Você não pode trabalhar com menos de 18 nem no Brasil legalmente, nem fora. Apenas menor aprendiz, etc. Mas não é trabalho mesmo, né? Então, essas grandes empresas, elas dão esse tipo de oportunidade. Google todo ano abre vaga, NASA todo ano abre vaga, e cada uma delas vai ter um posicionamento dessa bolsa ou dessa vaga profissional diferente. A Disney tem para todo mundo, então ela vai ter para quem quer estudar sobre o mundo Disney, ela vai ter para quem quer fazer estágio de férias, ela vai ter para quem quer ficar 1 ano na Disney, ela vai ter vaga para quem quer ficar 2, 3, 4 anos lá, vai ter vaga mais para executivo, mais para coordenador, vaga que paga $2 mil no mês e vaga que paga 100, 200 mil dólares por ano. A Disney, empresa grande é um monte de coisa, né? Então, primeiro falando sobre essa experiência de Work and Travel, em que eu trabalho e viajo. Mas sabe uma que eu gosto mais ainda do que essa? São programas de menor duração. São estágios que a gente chama de Summer Job e Winter Job. Esse daqui já é o nome da bolsa de estudos. Se você procurar na internet, você não vai achar nada sobre isso. O único lugar que tem informações de verdade, profundas sobre isso, é nesse link aqui embaixo, dentro de uma plataforma, que é a Escola M60, onde eu faço as minhas mentorias, e onde tem uma inteligência artificial que rastreia a bolsa de estudos. E por que eu gosto desse programa? Porque ele tem 2 versões, a profissional e a acadêmica. Na profissional, tu vai fazer estágio nas melhores empresas do mundo. Então você vai para o Google, você vai para a NASA, você vai para a Disney, tu vai para as grandes empresas. Tem aluno nosso de medicina, por exemplo, que foi para Johns Hopkins, um dos hospitais mais famosos do planeta. E, ao mesmo tempo, tu também pode fazer esse mesmo programa com 100% de bolsa nas melhores universidades do mundo. Stanford, Harvard, Oxford. Você pega a top 30 de cada país, as 30 melhores universidades dos Estados Unidos, as 30 melhores do Canadá, as 50 melhores da Europa, as 50 melhores, todas elas vão ter esse tipo de programa. E o legal é que ela tem 2 versões, a versão Teen, que é a versão para quem tem 12 anos, 14 anos, 16, 18 anos, que é um estágio para adolescentes, né? Então um estágio mais de boa, Summer também, ou Winter, e para mais 18, aí o negócio é mais porradaria, o negócio é mais bacana. Por quê? Porque daí vale no teu currículo, tu publica artigo, tu recebe bolsa de estudos depois para faculdade, mestrado, MBA, doutorado, para publicar as coisas, abre muita porta, eu recomendo demais. É uma das melhores extracurriculares do planeta na atualidade. E, como as outras bolsas que a gente está falando aqui neste vídeo, é muito fácil de passar porque pede apenas 2 documentos, seu currículo e uma carta dizendo por que você merece essas bolsas. E o interessante aqui é que uma universidade como Harvard, ela chega a cobrar até $6 mil por esse programa. $6 mil no dólar de hoje, quase 40 mil reais. Você ganha este valor, ou seja, a partir do momento que você passa, tem 2 aplicações, você que me acompanha aqui no canal já sabe, se não se inscreve e deixa o joinha para receber mais vídeos e continuar aprendendo. Você que me acompanha já sabe que tem 2 aplicações para fazer, para a universidade e para a bolsa.
Então, tem muita gente que aplica para a universidade e depois chega a conta, $6.000. Não esqueça, tem que aplicar para a bolsa também. Essa, em específico, só tem exclusivamente no M60 um método para aplicar, porque ela não é uma bolsa que é divulgada, então você não acha essa bolsa na internet. Do ponto de vista profissional, tu até acha algumas vagas. O Summer do Google, o Summer da NASA, o Summer da Disney. Isso aí tu acha no Google, né? Pesquisando tu até consegue achar. Aí o que talvez falte é a preparação para tu ser aprovado, para você ser competitivo no processo. Isso a gente também treina, obviamente, né? Por isso que a gente tem alunos, centenas de alunos aprovados nesses programas todos os anos. Se você tem interesse nesses programas, comenta aí. Estágio, Work and Travel, Summer Jobs, Winter Jobs. Se for programa Teen, daí é o Summer Camp e o Winter Camp, que é a mesma coisa, programa de Summer, só que para Teens, para quem tem entre 14 e 18 anos. Outro programa que eu acho muito bacana e tem bolsa de estudo são os programas acadêmicos. Se você quer fazer programas acadêmicos, comenta aí. Intercâmbios acadêmicos, é a opção 3. São programas para você desenvolver pesquisa fora. Para você achar esses programas, você tem que entrar no site das melhores universidades dos países que você quer ir procurar pelo botão Research. Tem vários vídeos aqui do canal que eu faço com aplicação de bolsa na prática. Lá eu sempre mostro esse botão. Lá dentro tem essas bolsas de iniciação científica, para você fazer publicação de artigo internacional, para você fazer algum tipo de pesquisa presencial junto com os maiores pesquisadores do planeta, às vezes gente que ganhou o prêmio Nobel, tudo isso você tem à sua disposição. Dá até para fazer o TCC fora. Vários alunos pegam todas essas vagas e aproveitam. E por isso que conhecimento é tão importante, porque quem sabe sai na frente, já pega a vaga e já vai curtir. E quem não sabe, fica de fora, porque são bolsas tão fáceis de passar. A gente está com 99% de taxa de aprovação nessas bolsas, para você ter ideia, que às vezes a galera simplesmente nem percebe, nem sabe que existe. Por isso que eu quero que vocês aproveitem, e eu já estou te falando onde que tem as bolsas. No site das melhores universidades do planeta, escolhe um país, entra nas top 20 universidades desse país, Suíça, Portugal, China, Japão, Estados Unidos, Canadá, certeza que lá vai ter, é só clicar no botão de Research, lá vai ter mais informações. Lembre-se, todas as bolsas que a gente estava falando até agora são bolsas que serviram para qualquer pessoa. Esta é a primeira que vai ter um terceiro critério. Não tem a ver com fluência, com nota, com prova, nada disso, mas tem um terceiro critério, que é precisa estar na faculdade ou já estar formado na faculdade. Porque como é bolsa acadêmica, ela tem a ver com pesquisa. Você faz iniciação científica na faculdade, tu faz pesquisa na faculdade, no mestrado, no doutorado, tu publica artigo na faculdade, no mestrado, no doutorado. Então não importa se você está estudando ou se você já se formou há 40 anos atrás, não importa. Mas essa daqui tem um terceiro critério, não precisa de fluência, não precisa de prova, é facinho de passar, mas precisa ou estar na faculdade ou já ser formado na graduação. Mesmo que seja tecnólogo, dá para aplicar, e muitas universidades aceitam até curso técnico. Se você fez ensino médio com técnico, já dá para fazer também. Outro tipo de bolsa que eu acho muito legal são as bolsas do tipo mochilão. Mochilão é quando você pega a mochila, coloca nas costas e vai viajar, vai curtir o mundo. Ela é muito famosa na Europa. Tem muito aluno nosso que pega essa bolsa para passar, por exemplo, o final de ano fora, as férias fora. Vai passar ali uma semana em Paris, depois uma semana em Liechtenstein, depois uma semana na Suíça, depois uma semana em Mônaco, depois uma Suíça em Barcelona, depois uma semana... E aí ele vai viajando, por isso mochilão, porque ele vai ficando com a sua mochilinha em cada período e dá para economizar até 100% disso daí. A técnica aqui é procurar instituições, principalmente sociais, que oferecem hospedagem, alimentação e todos os custos para você não pagar pelo intercâmbio, para você conseguir de fato viajar de graça, no máximo pagar $10, $20 ou euros, né? De um país para o outro, numa passagem que a gente chama de low cost, que você só consegue conquistar com a sua mochilinha, né? Ou indo de trem, o que é muito fácil e barato na Europa, né? Por isso que a Europa está bem bacana, ainda mais agora, enquanto ainda não é exigido visto para turistas. Então você tem 100% de taxa de aprovação, que não pede nem visto, só ir, curtir, e o que é mais caro lá, que é alimentação, que é hotel, todo o programa ele dá para você. Isso daí tu faz literalmente um intercâmbio gratuito pela Europa, viajando por vários países. Eu adoro esse programa. Muitos alunos meus do M60, quando eles têm medo de viajar, ou quem nunca viajou às vezes na vida, nem no próprio Brasil, eu recomendo que faça esse programa para ter a primeira experiência, sabe? De realizar o sonho. Tem gente que vai
com 16 anos, tem gente que vai com 30, 40, é a primeira experiência vendo, sabe, outro país, vendo Europa, eu acho que é muito bacana. E como ele é um programa que te economiza mais de 30 mil reais, que é o quanto gastaria num mochilão pela Europa, ou só entrando no M60, pegando ali as plataformas, fazendo tudo certinho, seguindo passo a passo, dando para a nossa equipe revisar a documentação, que a gente revisa individualmente, entrando nas mentorias, eu dou mentoria lá personalizada, só isso já é suficiente para tu passar numa vaga dessas daí e economizar fácil, 30, 40, 50 mil reais, dá até para ir com amigo, dá para ir com a família, é bem de boa de passar, eu gosto muito. Nessa linha, também tem algumas bolsas para competições internacionais. Isso é muito legal se você tem algum talento latente. Essas bolsas não têm idade, você pode aplicar com 8 anos de idade ou 99 anos. Então, na tua idade tem. Você só tem que ver qual talento tu quer ir para competir. Tem competição de carro elétrico, tem competição de Lego, tem competição de jogos, Fortnite, League of Legends, Valorant, Counter-Strike, tem competição de dar ideias para a NASA. Isso é muito massa. E passou na primeira etapa, o resto eles pagam tudo, você vai lá conhecer os profissionais, engenheiros da NASA, um monte de aluno nosso vai todo ano lá para o exterior, tem uma bolsa dessas para a ONU, para quem gosta mais dessa parte de relações públicas, de diplomacia, de países, tem bolsa dessa para robótica, tem uma bolsa dessa que todo ano nossos alunos ganham, redação. Puta bolsa fácil de passar, 100%, passagem garantida para a Europa, de graça, vai viajar de graça só porque fez ali uma redação maneira. Então todas as principais habilidades, música, artes, empreendedorismo, tecnologia e etc., tem essa bolsa de estudos aqui e acho que está suficiente, né, meus queridos? Não vou também ficar falando aqui todos os 60 caminhos secretos de bolsa de estudos que vocês têm dentro do M60. Inclusive é daí que vem o nome M60, né? Os melhores 60 intercâmbios que podem ser gratuitos no exterior pelas bolsas de estudos que tem dentro do programa. E a gente quis fazer essa brincadeira, né? 60 melhores intercâmbios com bolsas, 60 mentorias em uma, nos 60 melhores países do mundo. Então tudo que a gente está falando hoje serve em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, nos melhores países da Ásia, China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, e nos melhores da Oceania, Austrália, Nova Zelândia. É só escolher o país, entrar no link aqui embaixo, fazer o teste, entrar no M60, que é quase de graça o negócio, e seguir a metodologia, entrar nas mentorias e aproveitar. Tem tudo lá detalhadinho para você que quer algo mais avançado, mais estruturado, pegar o link direto, já com mentoria, o que é melhor para a sua realidade e com toda uma equipe para tu dar suporte e uma inteligência artificial que rastreia tudo isso em tempo real e joga tudo na tua mesa para você só escolher e aplicar e embarcar em tempo recorde para o exterior com até 100% de economia. E claro, se você quer continuar com os conteúdos mais básicos e gratuitos aqui do meu canal, se inscreve, deixa aquele joinha e comenta aí qual desses você quer mais, que eu vou fazer questão de trazer uma ou outras bolsas de estudos de amostra grátis para continuar aqui te motivando até a sua primeira vitória internacional e continuar aprendendo sobre todo esse mundo diferente das bolsas de estudos. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!